Bom dia, meu amado, sou o pastor Edson Mariano e com muita humildade gostaria de participar com você um pouquinho da palavra de Deus, analisando personagens maravilhosos que são marcantes para as nossas vidas, que Deus escolheu a dedo para um ministério específico, e nós temos vários na palavra do Senhor. Mas eu gostaria de trazer para você uma reflexão bem singela, que vem de encontro à minha vida e de encontro à sua vida. O Senhor nos chamou para um propósito. A verdade é que a partir do momento que nós o aceitamos, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa, nós nos debruçamos, nós nos ajoelhamos, nós nos derramamos, a verdade é essa, no altar do Senhor Jesus, mediante o arrependimento, mediante o entendimento da nossa condição degradante, pecaminosa. Nós, a partir daquele momento que então tomamos uma decisão importante, a mais séria de nossas vidas, em ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, de aceitar Jesus Cristo como nosso único e exclusivo Salvador, soberano Salvador, a partir dali começa então uma nova vida, é um novo nascimento. Mas para que você realmente volte aos princípios que Deus nos criou, para vivermos em família, para termos condutas corretas, para que possamos a cada dia nos limpar, nos purificar de tudo aquilo que o mundo que jaz no maligno impregnou em nossas mentes, impregnou em nossos corações. Então, a partir desse momento, você torna-se nova criatura em Cristo. Então, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E dentro agora da busca das coisas novas em Cristo Jesus, existe algo que precisamos lembrar, algo que precisamos entender, que nós precisamos ser propagadores da palavra do Senhor. E assim sendo, em Cristo Jesus, dentro da família de Deus, nós temos um chamado especial. Queira você ou não, o principal deles é ir pregar o evangelho a todas as nações, fazendo discípulos, ensinando-os e batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso daí é inevitável, é uma responsabilidade minha e sua. Não adianta esquivar-se. Eu não nasci para isso. Não existe. Não é o perfil da minha igreja. Não existe. Ir e propagar a palavra do Senhor não foi e nem limitou-se aos apóstolos, aos homens ali escolhidos a dedo por Deus. É uma responsabilidade nossa de falarmos à nossa esposa, ao nosso marido, aos nossos filhos, aos nossos vizinhos, aonde quer que a planta dos nossos pés pisarem, nós precisamos de alguma forma proclamar o evangelho do Senhor Jesus, testemunharmos que Ele é o Salvador das nossas vidas e que já veio e que Ele voltará e que está próximo à sua segunda vinda para arrebatar a igreja do Senhor nosso Deus. A pergunta é: você faz parte da congregação dos justos, da igreja dos salvos em Cristo Jesus? Um personagem maravilhoso que nós vamos estudar, meditar. Aqui não é uma pregação, mas algumas situações eu estarei trazendo, melhor falando, aplicações para a minha vida e para a sua vida. De qual personagem? Esse personagem que vos fala, nada mais, nada menos que olha lá, Noé. Quem foi Noé? Precisamos conhecer. Deus trouxe a ele um chamado importante, para que você possa, sabendo do chamado desse servo do Senhor, refletir. E se não souber, perguntar em oração a Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, qual o meu chamado? Senhor, eu quero ser vaso na tua mão, instrumento da tua vontade para a proclamação do evangelho. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Vamos lá então? Eu convido você que você pegue a palavra do Senhor, que você pegue então aí, a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Sente com seus filhos, sente com a sua mãe, com seu pai, com seu sobrinho, com a sua esposa, com qualquer pessoa que possa estar próxima a você, e vamos então conhecer um pouquinho mais a respeito de Noé. Aqui singelamente desenhado
É um desenho da internet, não fui eu quem o criou, eu apenas aqui o copiei. Muito sugestivo, o autor desse desenho realmente abençoado. Deus colocou realmente o dedo na vida desse homem, como por exemplo, esse aqui. O chamado dele, um deles, eu tenho certeza, é proclamar o Senhor Jesus através de ilustrações bíblicas, de desenhos bíblicos, que muito vai ajudar no entendimento das nossas crianças. E coloquei aqui também, para nós, adultos grandes em Cristo Jesus, não é? A arca e os bichinhos. Pois bem, vamos lá. Estudo de personagens. E neste vídeo nós especificamente falaremos de Noé, porque Noé, esse foi então o construtor, e nós conhecemos o construtor de quê? Da arca, que intitula-se pelo seu próprio nome, a Arca de Noé. Glória a Deus, está bem entendido? Noé, esse homem, servo de Deus, um diferencial do Senhor, ele aparece nas Escrituras já com 500 anos de idade. Lá nos primórdios, no início de toda a criação, no início daquela proliferação e multiplicação das pessoas, você vai perceber que a longevidade era realmente algo latente na vida dos seres humanos. Por isso, um dos exemplos aqui, Noé, ele aparece nas Escrituras, no livro de Gênesis, no Pentateuco, no primeiro livro do Pentateuco, Gênesis de Moisés, de autoria, com 500 anos de idade. Vejamos o que nos fala em Gênesis capítulo 5, versículo 32. Diz assim, abra a tua palavra, diz assim: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Aqui está nos trazendo a respeito da genealogia dos descendentes de Noé. Mas antes disso, vamos para, deixe-me ver, o 28, Gênesis capítulo 5, versículo 28, diz assim: e viveu Lameque, pai de Noé, 182 anos, e gerou um filho. Lameque só gerou um filho, e esse filho, olha o 29 de Gênesis capítulo 5, a quem chamou Noé. Então o pai de Noé, esse homem especial, chamava-se Lameque, dizendo: esse nos consola acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então Lameque gerou quem? O personagem que hoje estamos refletindo, Noé, o construtor da Arca de Noé. Pois bem, entendeu? Está abrindo a mente para guardar dentro do seu coração e aplicar e falar às outras pessoas a respeito desse personagem. E ele então aparece com 500 anos de idade. Deixe-me ver aqui o versículo que trata a respeito da idade. Aí sim, eu coloquei aqui, deixe-me ver, o 29, idade é 5:32, isso. Olha em Gênesis capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Sem, Cão e Jafé, 3 filhos, 500 anos de idade. Muito interessante a ser observado. Dentro da genealogia, que já no capítulo 1 de Mateus, no Novo Testamento, você vai observar a importância, né, da escala genealógica, os descendentes e ascendentes do povo judeu. Aqui nos fala também em Gênesis algo a respeito da genealogia. Quem gerou quem, os filhos que tiveram. E dentro dessa genealogia do início ali em Gênesis, bem sucinta, nós podemos observar o seguinte, que Matusalém, o homem mais velho que viveu na face da terra, ele viveu 979 anos, me perdoa. Então ele era o avô de Noé. Quem? Matusalém. Vamos gravar? Noé, na Bíblia, aparece com 500 anos. O pai de Noé chama-se Lameque e teve apenas um filho, ok? Beleza? Lameque, pai de Noé, 182 anos de vida. Porém, Lameque tinha um pai, e esse pai então, ele era o que? Presta atenção,
ele era avô de Noé, e o seu nome Matusalém, com 979 anos de idade. Isso tudo você vai perceber na genealogia, ali no início da palavra de Deus, no capítulo 5 de Gênesis. Então, em Gênesis capítulo 5, versículo 32, nós falamos os 500 anos, quando começa a aparecer esse personagem que agora estamos estudando a respeito dele. Idade que ele teve então Sem, Cão e Jafé. Teve 3 filhos, e desses 3 filhos vai sair a descendência de quem? De Abraão, que veremos em outros vídeos posteriores. Então, só que Matusalém teve um pai, está ali na genealogia, no capítulo 5 de Gênesis. E o seu pai quem foi? Foi então Enoque. O Enoque que andava com Deus, e Deus o levou para si. Enoque foi transladado. Vamos em Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz assim: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu quero que você preste atenção, que Enoque, bisavô, deixe-me ver se não estou errado, é isso, bisavô de Noé, ele já andava com Deus e foi transladado para os céus. Deus o tomou para si. Já está aqui a deixa. Então, dentro de uma genealogia, se Enoque andava com Deus e agradou os olhos de Deus, consequentemente a tendência, tendo em vista o testemunho de Noé, você vai observar que Enoque, bisavô de Noé, homem que andava com Deus, com certeza ensinou a Matusalém, seu filho, homem que andava com Deus, com certeza que ensinou a Lameque, que era o seu filho, filho de Matusalém, que andava com Deus, que gerou Noé, homem esse que também agradou aos olhos de Deus. Olha que interessante a respeito desse personagem. Pois bem, significado do nome Noé, descanso. Tem outros, mas um dos principais é descanso. Em Gênesis capítulo 5, 29, nós já lemos, vamos repetir. A quem chamou Noé, dizendo: esse nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, um dos significados do nome Noé é descanso. Qual, pastor Edson? Descanso. Pois bem, como que andava a sociedade da época? Na época em que Noé estava ali, com certeza era luz no meio das trevas. A sociedade ela andava numa situação deprimente. E quando nós observamos a respeito da sociedade, ela era corrupta. Nós observamos isso em Gênesis capítulo 6, versículo 5. Aqui apenas citarei: maldade no coração do homem, isso prevalecia. Mau desígnio também no seu próprio coração. Escuridão moral, depravação. Era assim que o pecado que deu origem lá no Éden, o pecado adâmico, onde Adão e Eva desobedeceram à determinação do Senhor, expulsos do Éden, proliferaram, multiplicaram-se na face da terra, e os homens tornaram-se o quê? Corruptos, maldizentes, coração com desígnio mal, imoralidade, depravados. Isso entristeceu o coração de Deus na época em que vivia quem? Noé, esse personagem. Porém, Noé achou graças aos olhos de Deus, porque nós sabemos, e nós aqui presumimos, que nós temos Enoque, que foi transladado, Matusalém, que viveu muitos anos, Lameque, que gerou apenas um filho. Todos esses, com certeza, passavam uma linha de respeito e adoração ao Deus Criador, ao Deus Todo Soberano. E interessante que no meio de uma sociedade corrupta, vocês vão observar, e estaremos lendo na palavra de Deus, Noé, aquele que construiu esse menininho aqui, a arca que Deus designou para exterminar todo ser vivente na face da terra. Este homem andava com Deus. Aqui já está uma aplicação.
mesmo que você esteja na roda dos escarnecedores por circunstâncias a qual eu não sei, que você mantenha a sua posição de sal e luz, de sal. Não se envolva, não se corrompa, não se contamine, porque Noé, na sociedade de então, já com seus 500 anos, ele guardava no seu coração a herança de devoção, de respeito ao Deus todo criador, que com certeza aprendeu com o seu bisavô Enoque, com o seu avô Matusalém, com seu pai Lameque, e glória a Deus, veio sobre a vida dele essa unção de fidelidade em meio às trevas, no tempo da sociedade da época que vivia Noé e seus filhos, quais Sem, Cão e Jafé. Consequências dessa vida corrupta, maldizente, imoral e depravada. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7 diz assim: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porque no versículo 5 vai deixar claro o motivo desse arrependimento de Deus. Versículo 5 do capítulo, então, deixe-me ver aqui, 6 de Gênesis, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. E aí ele se arrependeu, conforme o texto da palavra do Senhor, a força da letra da palavra do Senhor. Aí, mediante isso, vem então a reprovação de Deus, e aqui tem uma aplicação. Os nossos atos nos trará o peso da mão do Senhor. Precisamos nos arrepender, precisamos pedir desculpas ao Senhor, porque todos os dias é uma luta contra a carne e o espírito, e que possamos, através da leitura bíblica, através da oração, através do jejum, realmente nos fortalecer, para que não sejamos roubados e que não venhamos a cair no laço de Satanás, nas armadilhas de Satanás. E por isso precisamos nos encher, buscar a plenitude do Espírito Santo, para que venhamos a estar com a armadura de Cristo e nunca sermos atingidos pelas cerdas do maligno. Vamos fechar as brechas da nossa armadura espiritual em Cristo Jesus. Consequência e reprovação de Deus, qual foi? A destruição de toda a raça humana. Só Noé estava firme com Deus. A destruição. Noé então achou graça aos olhos de Deus. Vejamos em Gênesis capítulo 6, 8 e 9. Noé, esse Noézinho bonitinho aqui, bigodudo, barbinha. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha só, essas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Então, justo e perfeito em suas gerações. Então, vindo para trás, seu pai Lameque. Vindo para trás, nós temos Matusalém. Vindo para trás, Enoque, que foi transladado, que Deus recolheu para si. Homem de Deus. Olha só, Noé, esse menininho achou graça aos olhos de Deus. Gênesis capítulo 6, 8 e 9. Vamos lá. Revelação de Deus. Deus disse que enviaria, revelando-se a Noé, enviaria um grande dilúvio a toda a terra. Qual a finalidade? Exterminar o homem de toda a face da terra. Isso aí está intimamente ligado com a consequência do pecado. Pecado, morte. Gênesis capítulo 6, versículo 13. Diz assim: Então disse Deus a Noé, a revelação de Deus: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Está aqui, Noé sendo escolhido por Deus, Deus traz a revelação, e Deus diz a ele que exterminarei com toda a raça que está na terra, tanto homens como os animaizinhos também. Deixa-me ver aqui, é que minha Bíblia virou as folhas. Pois bem, aí qual a tarefa? Você vai observar que em Gênesis capítulo
6 e 14 a 16, nos mostra que realmente, como que nós podemos falar, o projeto naval da arca, dessa arca maravilhosa, que estaria levando os seus filhos Sem, Cão e Jafé, a sua esposa e os parzinhos de animaizinhos, que é bonito e nós conhecemos a história. Então, quando você abrir a tua Bíblia, faça isso com a sua família, em Gênesis capítulo 6 e 14 a 17, vai dizer a respeito da formação do projeto que Deus deu a Noé para que ele construísse a arca, e ela foi enormemente, era de uma vultuosa obra muito grande, num lugar impossível de se imaginar que haveria ali a possibilidade da utilização daquela embarcação. Nesse período, Noé sofreu chacotas, tiraram um sarro dele, acharam até que ele estava ficando louco, mas o fato interessante que nós temos aqui os seus filhos Sem, Cão e Jafé, estavam firmes, a sua esposa firme com eles, a família firme, porque abraçaram esse chamado, abraçaram esse desígnio, respeitaram o que o Pai os disse com certeza da revelação que recebeu, e mesmo mediante toda a sociedade na terra corrupta, sociedade que era mal, depravada, violenta, eles não se sujeitaram, eles não se venderam, eles não se contaminaram, mesmo chacoteados, mesmo zombados, eles estavam firmes no propósito do Senhor, porque confiavam, porque se Deus disse, Deus faria. Se Deus disse que mandaria um dilúvio para exterminar o homem da face da terra, assim aconteceriam. E Noé, esse menininho, não abriu mão do chamado do Senhor, obediente, no meio de um mundo totalmente obscuro, obscurecido, tenebroso, ele manteve-se firme e com a sua família construiu uma arca maravilhosa, cuja arquitetura, não é arquitetura que é voltada, cujo projeto naval, engenharia naval, Deus ali já colocou para que Noé pudesse construir essa maravilhosa arca, que realmente foi ali a salvação. Meu amado, mais uma deixa: aceite Jesus como Salvador, aceite, arrepende-se de seus pecados e entre para a casa do Senhor, entre nessa arca chamada igreja, a congregação dos salvos, a igreja que é a noiva do Senhor Jesus. Entre na casa do Senhor. Em Apocalipse 3:20, Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Abra o teu coração para Jesus. Não viva no pecado, não viva na rebeldia, não viva na depravação, não viva na corrupção, não viva na imoralidade. Mande isso para o abismo. Aceite Jesus e entre nessa arca maravilhosa dos nossos dias, que é a casa do Senhor. Vem para casa você também. Revelação de Deus que enviará um grande dilúvio na toda a terra, e a finalidade exterminar o homem de toda a face, mediante o pecado. E nós observamos ali em Gênesis capítulo 6, versículo 13. Aí nós temos uma tarefa que Deus deu a ele, já que era dilúvio, a água. Então a construção da arca, essa engenharia naval, que está em Gênesis capítulo 6, como aqui falamos, os versículos 14 a 16. Então, para proteger o quê? Toda a sua família, como também espécies de animais. Então Deus, vendo a integridade do Senhor, Deus vendo que realmente Noé achou graças aos olhos do Senhor, como Gênesis capítulo 6, versículo 9, Deus guardou a família de Noé. E hoje Deus quer guardar a sua família, porque nós vivemos atualmente nas mesmas circunstâncias na época quando Noé tinha 500 anos com a sua família e seus filhos. Hoje prevalece a corrupção, hoje também prevalece a maldade no coração do homem, hoje mau desígnio no seu coração, hoje escuridão moral, hoje depravação, prostituição, mentira, roubo, engano. Olha, a segunda vinda de Cristo está aí, e realmente
eu acho que é muito importante você refletir, para que você possa vir para casa, essa nova arca espiritual, ao lado da família de Deus, a igreja do Senhor, a congregação dos salvos. Pois bem, o que nos chama a atenção, que esse menino aqui, no meio de uma sociedade corrupta, ele e sua família construíram por muitos anos essa arca. Eu acho que vocês podem imaginar a vergonha que talvez tentavam fazê-lo passar, mas ele estava firme. Ele não se envergonhava e não se constrangia, porque ele estava firme no Senhor Jesus. Ele, a dedo, ele era o único que não se corrompeu. Ele manteve a tradição do seu bisavô, do seu avô, do seu pai, e trouxe a sua família a integridade e fidelidade perante a Deus. Então está aqui ele salvo com a sua família, as espécies que Deus designou de seres vivos, de animaizinhos com ele. E aí nós sabemos a sua história, que é uma história maravilhosa. Nós aqui estudamos um pouquinho desse personagem chamado Noé. E se você quiser conhecer toda a história, são poucos capítulos em Gênesis. Começa ali, deixe-me ver, começa no capítulo 6. Mas eu sugiro que você leia o capítulo 5 de Gênesis, o capítulo 6, aí ele vai até o capítulo 10, os descendentes de Noé, até o capítulo 10. Então nós temos em média 5 capítulos que você pode se deleitar com a sua família e conhecer na íntegra, porque aqui é uma síntese desse personagem, como Noé foi muito importante. Que possamos entender que ele teve um chamado. E qual é o nosso chamado? O dele levou anos, algo quase que impossível, que quem via o chamava de louco, mas ele não abriu mão da sua obediência perante a Deus. Qual é o seu chamado? O que você está fazendo para que realmente seja propagado as boas novas do reino? Será que você não está colocando o seu chamado em prática? Compare com o chamado de Noé. Você aguentaria essa carga de responsabilidade? Mas Deus é compassivo, Deus é longânimo, paciente. Com certeza o meu chamado e o seu é bem menor do que o chamado que teve Noé, que realmente ele teve uma grande luta em meio a uma sociedade toda no mundo que vivia no pecado, na corrupção, na imoralidade e na destruição. Eis aqui esse personagem maravilhoso. Sugiro que você possa então ler capítulo 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de Gênesis e crescer em conhecimento, em crescer espiritualmente e colocar o teu chamado em prática, que com certeza não se equipara, mas é de grande importância com o chamado desse homem que teve realmente uma responsabilidade ímpar em renovar uma nova aliança do povo dali para frente. Que Deus te abençoe. Se sentir no coração, eu, Pastor Edson, tenho um canal no YouTube muito humilde, desde 2016. Inscreva-se nesse canal. Passa para frente. Eu tenho observado que as pessoas realmente não se preocupam em passar para frente. Eu tenho muitas visualizações, mas poucas inscrições. Eu não estou aqui apelando para isso, mas eu quero falar de Jesus e gostaria que você me ajudasse nisso. Eu amo a palavra do Senhor e quero sempre poder estar com muita humildade, como aqui estivemos, juntos, unidos, eu e você, falando de Jesus. Inscreva-se nesse canal, dê aquele joinha, toque no sininho para receber novos vídeos a respeito da palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.